Tudo deve obediência a Deus, mas Deus deve obediência a Maria. Mas Deus deve obediência a Maria. Assim vocês me complicam, né? Poxa vida, essa daí é pesada, hein? Cada uma que aparece a gente tem que lidar com isso. Mas vamos lá, vamos tentar entender isso aqui, ver se isso tem fundamentação, de onde ele tirou isso. Mas antes, se você não é inscrito, aproveita, se inscreve, ativa o sino das notificações, deixa o seu like, assim você ajuda esse pequeno canal a evoluir. Bom, de onde ele tirou isso? Eu e você que não sabemos. Eu particularmente acredito que foi da tradição, como eles sempre falam. Como de costume, eles estão sempre se valendo da tradição. Por que isso acontece? Deixa eu explicar de forma bem rápida. Por que a Igreja Católica fica se valendo da tradição? E dizendo que não é só a Escritura, como disse Lutero, mas também a tradição. Por quê? Vou lhe responder e nós vamos para esse segundo ponto aí. Uma vez que a tradição ela passa a valer ou está em pé de igualdade com a Escritura, o que acontece? Aquilo que o magistério e o Papa disserem vai ter peso, assim como a Escritura, independente se está registrado ou não em alguma tradição. Seria mais ou menos assim, aquele crente, aquele evangélico que diz: Deus me disse, Deus me revelou, não tem? Esse que faz esse tipo de afirmação. Pois é, por que esse indivíduo faz isso? Exatamente para que ele não seja questionado, para que ninguém se oponha ao que ele está falando. Se Deus falou, quem vai dizer o contrário? Ou seja, a ideia é que a minha fala, por estar associado a Deus ter falado, então ela vai ter um peso grande, ninguém vai poder questionar. É mais ou menos isso. Aí, quando a igreja se vale da tradição, ela fala o que ela quiser e diz que é tradição. Portanto, ninguém pode questionar, porque a igreja é uma voz em pé de igualdade com a Escritura. Bom, agora voltando para o ponto de Maria, onde Deus deve obediência. Vamos afirmar hipoteticamente que Maria, de fato, tem autoridade sobre Deus. Assim, vamos dizer que se fosse verdade isso, como funcionaria? Em que momento isso aconteceu? E será que Deus se sujeitaria a Maria? Olhando para essas perguntas, nós podemos analisar o seguinte: Deus é criador, Maria é criatura. Deus é Senhor, Maria é serva. Deus é eterno, Maria é humana. Deus é soberano e Maria é limitada. Ou seja, se Deus é tudo isso, como uma figura humana, simples, delicada, poderia dar ordens a Deus, ou Deus ter que prestar obediência a essa figura? E outra, na Bíblia, Maria sempre aparece como alguém submissa a Deus, humilde, temente. Maria não está caracterizada como a igreja pinta. Nem como medianeira, Maria é apresentada na Bíblia. Jesus é apresentado como o único mediador entre Deus e os homens. O único, ou seja, não existe medianeira e nem outro mediador, somente Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 11, diz que Deus faz tudo conforme a sua vontade, e não a vontade de Maria. Percebeu? No livro de Lucas, especificamente no capítulo 1, Maria exalta ao Senhor chamando-o de seu Salvador. No capítulo 2, verso 5 do Evangelho de João, ela diz: fazei tudo que ele vos mandar. Ou seja, a autoridade não estava sobre ela, mas sobre ele. Só que essa foi uma construção errônea do catolicismo, colocando Maria num lugar onde ela não deveria estar. E eu me recordo de um senhor que começou a caminhar junto com um advogado, e aí o advogado começou a lhe questionar acerca da salvação, se era Jesus que salvava ou Maria que salvava. E por Maria ser a mãe de Jesus, então seria ela que salvava. E o pregador disse o seguinte: o senhor poderia deixar sua mãe exercer o direito por alguns dias no seu lugar? E o advogado disse: você está doido? Isso não é possível. Mas como assim? Foi eu que estudei, foi eu que comprei apostilas, foi eu que fiz o estágio, foi eu que me dediquei. Como a minha mãe vai assumir o lugar? E o pregador disse o seguinte: foi Jesus quem sofreu, foi Jesus quem apanhou, foi Jesus quem foi pendurado na cruz,
foi Jesus quem morreu. E o senhor está querendo tirar o cargo de salvador dele e dar para a mãe dele. Não é possível. Compreende?